em todos os jornais aqui, claro, mas sobre o Trump podendo reabrir o caso Odebrecht nos Estados Unidos. E tem também um mapa que é muito interessante, muita gente colocou esse mapa fazendo a ligação aqui, ó, da Odebrecht, Dilma Rousseff e Lula no Brasil, mas é uma organização criminosa que se espalhou para o Panamá, Ricardo Martinelli, o ex-presidente do Peru, Alan Garcia, o Jorge Glass, vice-presidente do Equador. Tem uma galera aqui envolvida em escândalos da Odebrecht. E o pessoal está explicando que o Departamento de Justiça, então, ó, tem o Departamento de Estado e tem o DOJ. DOJ é o Department of Justice. Esse departamento reabriu o acordo da Odebrecht, descrito como o maior caso... Ó, até a luz caiu aqui. Descrito como o maior caso de suborno estrangeiro da história. E o responsável é o Ed Martin, que é o cara que é diretor do governo Trump, que trabalha exatamente nessa seara. E ele deu, Enio, até o dia 7 de outubro para o Andrew Weissmann entregar mais informações e registros sobre o acordo de leniência da Odebrecht, que foi assinado em 2026. Isso segue uma lógica de sanções sendo aplicadas pelo Departamento de Estado americano, Enio. Como que você enxerga esse momento histórico dos Estados Unidos, onde o Trump ele tem tomado uma postura contra a perseguição judicial, contra o que a gente chama de lawfare aqui no Brasil? Que lawfare é perseguição, né? Lawfare é perseguição usando o aparato de sistema de justiça daquele país, daquele local. Como que você enxerga, Enio, este momento? Eu acho assim, Marco, é interessante a gente notar como, se por um lado, os Estados Unidos, né, ou agora a administração do Donald Trump, nesse quesito especificamente da Odebrecht, está tentando ali reabrir uma investigação, uma apuração sobre uma suposta negligência, né, quando esse acordo de leniência foi firmado, né, com a Odebrecht, para identificar possíveis questões que, por exemplo, foram negligenciadas, como a identificação e a notificação de algumas vítimas estrangeiras que não teriam sido ressarcidas, pelo que eu entendi, né, de uma forma exemplar, de uma forma justa. E isso deveria impactar nesse acordo de leniência, isso não foi feito, então a administração Trump quer saber, né, se houve alguma irregularidade nesse acordo, o que é muito interessante, eu acho muito válido, né, a gente ter uma administração que se importa de saber se esse caso de corrupção, esse acordo de leniência, teve ali todos os requisitos legais, ele foi cumprido direitinho e tal. E quando a gente contrasta isso com o Brasil, Marco, é inacreditável o nosso resultado. A gente vê que o Supremo Tribunal Federal está enterrando, dia após dia, semana após semana, mês após mês, toda a investigação da Operação Lava Jato, que descobriu, né, o desvio de milhões de reais de patrimônio público, corrupção também na casa dos bilhões. Então, assim, como a gente vê... Olha a diferença. Enquanto tem uma administração... Você pode não concordar com todas as políticas do Donald Trump, mas enquanto a gente tem uma administração que está tentando correr atrás dessa questão específica da Odebrecht, para ver se o acordo de leniência foi de fato firmado e de fato, vamos dizer assim, representou os melhores interesses para a sociedade americana, nós temos, por outro lado, o Estado brasileiro que enterra toda e qualquer responsabilização desta mesma empresa, em decorrência da corrupção que ela participou, né, no Brasil durante os governos ali do Partido dos Trabalhadores. Quantos bilhões o Toffoli já não enterrou da Odebrecht? Quantas vezes a gente já não viu a imprensa dizer, Toffoli anula a multa da Odebrecht, STF quer negociar... Olha, a gente está vendo isso. A STF quer negociar o pagamento de multas das construtoras para ver até onde vai, não sei o que, dar desconto. Então, assim, acho que não é nem só o STF, é o STF e acho que a CGU também. Então, a gente está no momento que a gente parece que a corrupção está valendo a pena. Porque essas empresas que deveriam devolver dinheiro, né, estão sendo aliviadas de multas.
né, milionárias, bilionárias. Então, assim, o contraste é gritante. É um contraste absurdo e tem mais. É só para a gente lembrar. Lembra do amigo do meu pai? É importante a gente lembrar. Quem lembra não se sujeita a toda sorte de propaganda e manipulação que existe por aí. Pode colocar o vídeo 1. Esse fechamento aqui do amigo de meu pai, quando eu falo, vocês fecharam com o amigo do meu pai, eu não estou dizendo que eles fecharam diretamente com o Toffoli. Aqui tem o Sérgio, que era com quem eles fechavam o valor do assolamento. Mas aí quando você fala amigo do meu pai, você está se referindo... Na nossa visão, quando a gente estava fechando, pra gente, ao fechar com o Sérgio, ele estava cuidando do assunto. Do amigo do meu pai. Que é o Toffoli, entendeu? Do amigo do meu pai. Que é o Toffoli, entendeu? Entendi. Agora, eu não me lembro qual foi o valor foi aprovado por Adriano Maia Henrique, mas eu me lembro que foi alto. Se pedir as informações, deve estar ou na Odebrecht ou na construtora, mas deve ter esse pagamento. Mas é aquela história, que se tem lá, é um serviço de advocacia, com certeza, aprovado por Adriano Maia Henrique para o escritório do Sérgio. Bom dia, Adriles Jorge, nosso vereador federal. Tudo bem com você? Tudo bem, meu querido. Bom dia, Flor do Dia. Bom dia a todos vocês. Bom dia aos telespectadores. Adriles Jorge, você viu esse vídeo que eu coloquei para todo mundo? Acabei de ver. Você lembra desse depoimento? Claro, lembra? isso é quando a Odebrecht era criminalizada como centro de propinoduto do PT, do lulopetismo. Todos estão fora da cadeia já. E é um propinoduto que a gente está falando de quase $1 bilhão de propina em mais de 12 países aqui em 12 países da América Latina. Um acordo de leniência de 2016 que custou $3,5 bilhões de dólares. Mas para a empresa. Quem se ferrou na mão da empresa, se ferrou na mão da empresa, né? O pagador de imposto está ferrado até hoje. A gente, né? Os trouxas. Mas, Adriles, foi exatamente isso que deu origem ao inquérito do fim do mundo, ao inquérito das fake news. Né? Essa capa gerou exatamente a abertura, a instauração de um inquérito que foi instrumentalizado para obliterar a oposição, gerar essa cultura de medo e de perseguição a jornalistas. Sim. E agora o Trump nos Estados Unidos, a gente está falando que ele reabriu. Ele quer apurar os termos desse acordo que foi realizado, que foi firmado por um cara que perseguiu Trump. Então, ele está sendo chamado para revisar o acordo de leniência agora com a Odebrecht lá nos Estados Unidos, Adriles. Enquanto que aqui no Brasil está tudo sendo arquivado. Foi arquivado. Exatamente. A Odebrecht, para quem não lembra, exatamente era um centro, era um propinoduto do lulopetismo, quando o Lula era presidente, e que fazia passar por todos os caminhos, né, do mensalão, de pessoas que deveriam ser subornadas para votar e se adequar à vontade do governo. Só que, quando a revista Cruzoé faz uma matéria falando sobre os interesses do STF, de juízes, dentro do judiciário, aliando-se aos interesses desse propinoduto para fazer algum tipo de lobby junto ao judiciário, o que acontece? O nosso querido STF, através do nosso querido Toffoli, abrem esse inquérito que foi denominado inquérito do fim do mundo, porque cabe tudo e qualquer coisa. Quando a Cruzoé faz uma reportagem, e aí a gente tem que lembrar também que o período era o auge da Lava Jato, quando a Cruzoé faz uma reportagem dizendo que o judiciário tinha também interesses obtusos, oblíquos, estou falando palavras assim, para não ser processado, dentro do escopo de uma possível corrupção, o nosso querido Toffoli abre esse inquérito dizendo que aquilo ali era um ataque à instituição. Vamos ser bastante precisos. É a mesma coisa que falar aqui em São Paulo, que falar que o Maluf é corrupto, falar que é um ataque à instituição. Entendeu? Você não pode criticar nenhum político, você não pode criticar nenhum juiz, você não pode criticar nenhum ministro, nenhuma pessoa ligada à instituição. Aí você vira um golpista, você vira um sujeito que quer acabar com o Estado Democrático de Direito, porque você está atacando os entes de dentro das instituições. As instituições, em si, elas não valem nada. Se elas não tiverem pessoas dignas, probas, honestas dentro das instituições, as instituições deixam de existir. Então foi isso que originou exatamente todo esse esquema de corrupção moral, em que você não pode criticar o Estado. Só que, eventualmente, esse propinodito alargou-se para além das fronteiras brasileiras, como você bem disse, se colocou de maneira internacional,
para exatamente também pessoas atacarem pessoas que não eram convenientes ao sistema, inclusive dentro dos Estados Unidos, inclusive dentro do Donald Trump. E a gente sabe, o resto é história, né? No Brasil, as pessoas corruptas de dentro das instituições se uniram de maneira coesa, em bloco, arrebentando com a Lava Jato, arrebentando com todas as investigações que houve contra os corruptos de dentro da Lava Jato, que foram acionados na Lava Jato, inclusive Luiz Inácio Lula da Silva, que foi preso por lavagem de dinheiro e corrupção passiva, por receber de empreiteiras como a Odebrecht casa, entendeu? Receber apartamento, receber sítio. Irmão do Lula ganhava salário, agora não me lembro se foi da OAS ou da Odebrecht. Uma coisa assim, uma rede de corrupção escancaradamente óbvia. E dentro dessa planilha da Odebrecht estava o senhor Dias Toffoli. Eventualmente, essa rede mancomunada de corrupção foi desmantelada, mas foi reaglutinada por quem? Pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que passou a demonizar sistematicamente todos os operadores da Lava Jato, que passou a demonizar todos que criticavam, todos que atacavam os ministros potencialmente corruptos de dentro do STF e, eventualmente, todos os amigos corruptos de ministros do STF e, eventualmente, tudo voltou como era antes. Como era antes, um sistema organizado de corrupção. Entendeu? O que o Donald Trump está tentando agora, o que o Donald Trump está percebendo, que ele foi uma vítima também desse sistema, uma vítima involuntária desse sistema, é desbaratar o sistema de corrupção que aqui foi afundado por essas mesmas autoridades que criaram aquilo que eu sempre chamo, né, de ditadura perfeita. Ditadura perfeita por quê? Você tem o STF, que tem amigos, entre aspas, de reputação não muito ilibada, que estavam presos até ontem, tiraram esses amigos de reputação não muito ilibada da cadeia, inclusive os donos da Odebrecht, que era o centro maior propinoduto do Brasil, entendeu? Você tem exatamente o STF voltando a ser julgado de maneira internacional. Isso é só o começo. Isso é só o princípio. Isso é só o começo do que pode acontecer, porque as autoridades americanas não são lenientes, não são frouxas e, sobretudo, são incisivas no rigor e no respeito à lei. Ali há autoridades, claro que não é uma perfeição, ali há autoridades que fazem jus às instituições, coisa que nunca aconteceu aqui no Brasil. Ou seja, a gente está passando a vergonha de, eventualmente, ter ministros julgados internacionalmente como violadores de direitos humanos e agora como suspeitos de favorecerem corrupção. Né? A gente sempre quis fazer uma CPI do judiciário, Van Hatten tentou, sempre foi enterrado. Por quê? O sistema corrupto, fisiológico do Centrão, eventualmente abafava todos os escândalos. Quando houve uma pequena parte da história brasileira em que houve a Lava Jato, a possibilidade de condenar corruptos, foi uma exceção. A gente voltou exatamente à questão oligárquica que junta ministros, juízes, deputados, senadores, em nome do enriquecimento geral às custas do bolso do povo. É isso que o Brasil voltou a ser. E é isso que, eventualmente, periga, exatamente porque afetou, inclusive internacional, o esquema era tão megalomaníaco, até internacionalmente, ele tinha tentáculos. Afetou o Donald Trump, e o Donald Trump está voltando a querer judicializar o que é realmente corrupção aqui no Brasil. Tudo que está acontecendo, Adrilles Jorge e Enio Viterbo, é sintoma de um problema endêmico. Existe uma pandemia de corrupção no Brasil e o PT é o protagonista. Olha